A aplicação dessa ideia da gravitação universal. Imagina o seguinte, você tem aqui a Terra e você coloca um satélite aqui e a massa desse satélite é ms. E digamos que eu faça esse satélite circular aqui com velocidade constante. Se ele está circulando com um raio fixo e com velocidade constante em módulo, mas não em direção, esse satélite eu posso dizer que ele está acelerado ou não está acelerado? Ele não tem aceleração na direção do movimento, mas ele tem uma outra aceleração que a gente discutiu na aula passada, lembra? Aceleração centrípeta. Então, a melhor resposta é, ele está acelerado. Nesse instante que o móvel está aqui, se eu for desenhar essa aceleração, é a aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta vale quanto? Que a gente viu na aula passada, V2 sobre R. Concordo? O que me diz a segunda lei de Newton? É assim. F igual a ma. O que quer dizer isso? Que essa lei tem de ser expressa na forma vetorial. Ora, se existe essa aceleração aqui que eu desenhei com esse vetor amarelo, existe uma força resultante. Se eu fosse desenhar essa força resultante, que vetor seria esse? Seria um vetor paralelo a A, mas multiplicado pela constante m. É um vetor assim, ó, paralelo a ele, mas de um módulo possivelmente diferente, porque está multiplicado por m. Então, isto é a força resultante. A pergunta, quem exerce essa força resultante sobre o satélite? A Terra. E que força é essa? Gravitacional. E quanto vale essa força gravitacional? Essa fórmula toda. Conclusão, esta força aqui depende dessa distância até lá. Vamos chamar essa distância aqui de R. Não é isso? Ele não está fazendo a trajetória de raio R? Então a distância do centro da Terra, tá? R não é até a superfície da Terra, não, até o centro da Terra. Vale R essa distância. Então eu posso dizer que a força-peso vale G, massa do satélite, massa da Terra, dividido por R ao quadrado em módulo. E essa força vai ser igual a massa do satélite vezes a aceleração do satélite. Mas quanto é a aceleração do satélite? V2 sobre R. Professor, daria para calcular sem essa fórmula só calculando aquele arco ali? Naquela direção do satélite, da distância? Não, porque eu preciso dessa expressão da força gravitacional. Tenho de usar a expressão da força gravitacional, senão eu não consigo calcular. E daqui está te me dando o quê? Ó? Corta isso com isso. Passa o R para cá. Está me dizendo que V2 é igual a G, massa da Terra, dividido por R. Ou seja, V é raiz de G, massa da Terra, dividido por R. Beleza, né? Então, usando a segunda lei de Newton, a gente conclui que se o satélite estiver na órbita circular de raio R, a velocidade dele é necessariamente essa. Então, a velocidade depende do raio. Se a órbita for muito distante, o que acontece com a velocidade do satélite? Aumenta ou diminui? Diminui. Proporcionalmente? Não. É proporcional ao inverso da raiz de R. Certo? Qual é o tempo, o período do movimento desse satélite? A gente calculou a velocidade. Se ele está com raio R, como é que eu calculo o período do movimento dele? Qual é a relação entre V e T? Esse movimento se faz com velocidade escalar constante. V é igual a 2πr sobre T. Concorda? Então, se eu pegar esse 2πr
dividido por t igual a isso, eu chego a essa lei aqui muito bonita. Ó. 2πr sobre t é igual a raiz de g mt vezes r elevado a 1/2. Posso escrever, a menos 1/2. Posso escrever assim? Passa o t para cá, fica t. E passa para cá o quê? 2π r, o r passa para cá. Era r a menos 1/2, vira r a mais 1/2. R vezes r é 1/2. E divide por raiz de g mt. Certo? Todo mundo concorda? Isso aqui escreve assim, ó, t ao quadrado é igual a 4π ao quadrado dividido por gmt vezes r a terceira. Agora ficou lindo, né? Ó, isso aqui é uma constante. Isso aqui está me dizendo o seguinte, se um satélite, quanto mais distante, então quanto mais cresce o r, mais cresce o tempo. Mas a partir dessa lei aqui, tempo ao quadrado proporcional ao r a terceira.